Olá, corredores, bem-vindos! Hoje vou explicar-vos porque é que cada plano de treinos não é necessariamente bom para todos os corredores e de forma a que esses planos têm que ser adaptados para cada corredor. Mas antes disso, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações e deixar o vosso like. Se nós formos à internet e fizermos uma pesquisa sobre planos de treinos para corredores, para fazer uma prova de 10 km, ou uma maratona, ou uma meia maratona, existem centenas de planos de treinos. Agora, será que eles são adequados para todos os corredores? É isso que vamos ver. Por causa dos sistemas fisiológicos que nós temos no nosso corpo, muitas vezes nós temos dúvidas do tipo de planos, tipo de planeamento que nós devemos ter para uma determinada prova. Quando nós estamos, por exemplo, a treinar para uma meia maratona, será que devemos fazer um plano mais próximo do que treinamos para uma prova de 10 km, seja focando um pouco mais na velocidade do que na resistência, ou será que nos devemos focar num plano mais parecido com a maratona, que é mais focado na resistência e menos na velocidade? Não quero antecipar muito ao resto do vídeo, mas depende de cada corredor. Pensa, por exemplo, numa prova de 5 km. A prova de 5 km é uma prova basicamente rápida, é uma prova que se mede em minutos. Nós fazemos a prova em minutos e não em horas. E é uma prova de velocidade pura, porque nós vamos fazer a prova a uma velocidade bastante rápida. Enfim, se saíres na prova muito rápido, é natural que vais depois sofrer no final. No entanto, o grau de sofrimento é um pouco limitado, porque a prova é curta. No limite vais sofrer 2 km, mas consegues fazer a prova e terminar com alguma facilidade. Extrapolando este raciocínio para uma prova, uma maratona, aí o raciocínio já é muito, muito diferente. Porque se tu sais muito rápido, se começas a prova muito rápido, o tempo que tu vais sofrer vai ser muito longo, vai ser um sofrimento muito, 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 muito elevado. E portanto, dadas as diferenças entre uma prova tão curta como os 5 km e a prova como a maratona, em que tu, se não entendes bem qual é o ritmo que deves correr, vais sofrer muito e corres até o risco de não conseguir terminar a prova. Esse tipo de provas tão longas obrigam a que tu tenhas um conhecimento da fisiologia do teu corpo, como é que ele reage ao treino, como é que reage à velocidade, de forma a que tu consigas manejar todos os parâmetros e conseguir terminar a prova da melhor forma. Numa prova de 5 km, dada a velocidade com que tu vais correr, porque vais correr rápido, desde que tenhas aquela resistência para conseguir fazer os 5 km, mas vais correr rápido, tu vais usar mais os sistemas anaeróbicos para correr. Por outro lado, não há dúvida nenhuma que se tu correres uma maratona, tu vais ter que correr mais lento, vais ter que basear-te mais na resistência do que na velocidade e, portanto, vais usar mais o sistema aeróbico, porque vais treinar, vais correr a um ritmo muito mais lento, porque necessitas de correr durante muito mais tempo. E isso não vai depender de seres um corredor lento ou rápido. Por mais rápido que seja o corredor, por mais elite que seja, para fazer uma maratona tem que estar a usar o sistema aeróbico, porque o corpo não tem capacidade para usar o sistema anaeróbico por 2 horas seguidas. O caso da meia maratona é um caso completamente diferente. Porque se o corredor for muito rápido, se é aqueles corredores de elite que fazem a meia maratona abaixo de 1 hora, esses conseguem fazer a prova sempre a dar o máximo, sempre numa velocidade muito rápida. E portanto estão a usar um sistema anaeróbico completamente, portanto estão a usar um sistema energético completamente diferente daqueles corredores que terminam uma meia maratona em mais do que 3 horas, que são corredores em que só estão a usar o sistema aeróbico
e portanto estão a correr muito lento e portanto têm que ter resistência para correr durante muitas horas, que o sistema anaeróbico não permite correr tantas horas a uma velocidade que utiliza esse sistema energético. E portanto temos aqui dois mundos. Num mundo temos os corredores rápidos, que depois no treino vão se focar principalmente em treinos de velocidade. Claro que também têm alguns treinos de resistência, mas o foco deles é treinar velocidade, porque terminam a prova de uma forma muito rápida. Por outro lado, temos no outro extremo os corredores amadores ou iniciantes, que por não terem grande capacidade física ainda, vão ter que se focar muito no sistema aeróbico, porque vão ter que correr muitas horas para conseguir terminar a prova. No entanto, depois existe aqueles corredores que fazem entre 1h45 e as 3 horas, que vão ter que fazer o misto dos dois que nós estávamos a falar. Ou seja, vão ter que dosear a planificação para usar treinos de resistência, assim como vão também usar treinos de velocidade, porque vai usar tanto a utilização da gordura como sistema energético, como fonte de energia, como o carboidrato. E portanto isto vem mostrar da necessidade de nós sabermos quem somos, qual é que é a nossa capacidade física, quais é que são os nossos objetivos, de forma a que, em função dos nossos objetivos e da nossa condição física atual, nós definirmos um plano que seja adequado à nossa condição física. Porque se nós formos um corredor de elite que consegue fazer a meia maratona 1 hora, então nós vamos focar-nos em treinos de velocidade. Se formos um corredor iniciante, em que nós demoramos 2h30, 3 horas a fazer a meia maratona, então aí necessitamos de treinar praticamente só resistência para nós conseguirmos terminar a prova. Se formos um corredor intermédio, então vamos ter que dosear o treino, treinando quer a velocidade, quer a resistência, e conforme nós estamos mais próximos do corredor de elite ou mais próximos do corredor iniciante, nós temos que ir doseando o tipo de treinos que nós fazemos. Daí a necessidade e a importância de nós termos um plano adequado. Nos próximos vídeos nós vamos falar de vários componentes de treinamento que são muito importantes para nós percebermos quais são os sistemas energéticos que nós utilizamos na corrida e como os podemos melhorar.